Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio de Direito da Família, aqui no curso de Direito. Hoje vamos terminar a primeira parte desta nossa cadeira, continuando a falar da questão do direito da família e hoje passando à evolução histórica do direito da família e às fontes das relações jurídico-familiares. Hoje vamos aqui ao túnel do tempo do direito da família. E se há área legal que é um espelho das mudanças sociais, é esta. As nossas leis da família de hoje são o resultado de séculos de lutas entre a tradição e o progresso. Por isso, o nosso ponto de partida é o direito da família ao longo da história ocidental, que efetivamente oscilou entre dois polos. Tínhamos o modelo tradicional, que foi aquele que tivemos até 1974, centrado no casamento católico, na hierarquia, homem como chefe de família, e na indissolubilidade, portanto o divórcio era proibido ou muito restrito. E depois temos o modelo moderno, que é o pós-1974. Este já é centrado na igualdade entre cônjuges e filhos, na autonomia, portanto na liberdade de casar ou não, e na laicidade, portanto na separação aqui entre o Estado e a Igreja. Estudar o direito da família é basicamente como ver uma série antiga de televisão. Ficámos chocados com a forma como as coisas funcionavam, mas percebemos efetivamente de onde viemos. O nosso direito da família bebeu, até o século XX, de duas grandes fontes. Do direito romano, que deu-nos a base técnica, deu-nos o conceito de pater familias, o chefe de família, e também a estrutura formal do casamento, em que a família romana era uma unidade patriarcal e económica, e também do direito canónico, portanto, a Igreja Católica, que a partir da Idade Média a Igreja assume o monopólio da regulamentação do casamento. Tínhamos então um casamento que era visto como um sacramento, sendo indissolúvel, o divórcio era proibido, e o seu fim primordial era então a procriação e a educação religiosa dos filhos. Havia um status para a mulher e para os filhos, em que a mulher estava subordinada ao poder marital, o marido era o chefe da família, e todos os filhos nascidos fora do casamento, os chamados filhos ilegítimos, tinham um estatuto legal inferior e eram socialmente estigmatizados. O século XIX trouxe a laicização parcial, mas o século XX em Portugal travou esta mudança. O Código Civil de 1867, que é o chamado Código de Seabra, tentou afastar o direito canónico, mas não conseguiu introduzir o divórcio, e por isso a família permanecia patriarcal. A ditadura, que houve entre 1933 e 1974, levou a que a concordata de 1940 entre o Estado e o Vaticano fosse um enorme retrocesso. Portanto, o Estado português volta a dar força legal ao casamento católico, tornando-o indissolúvel no direito civil para quem casasse pela Igreja. Há aqui uma grande distinção que é importante terem em mente, é que antes de 1974 existiam dois tipos de casamentos com estatutos diferentes em Portugal. Tínhamos, portanto, o casamento que era indissolúvel, que era o católico, e depois tínhamos o casamento civil, que era divorciável, digamos assim. Era uma verdadeira dupla moral legal. A Revolução de 25 de Abril de 1974 e a Constituição de 1976 mudaram tudo. A família passa então de uma instituição hierárquica e religiosa para uma comunidade de vida baseada na igualdade e na autonomia. E quais foram os três pilares da Revolução? Tivemos o princípio da igualdade constitucional, portanto, o consagrado princípio da igualdade entre cônjuges. O marido deixa de ser o chefe da família e passa a haver igualdade total entre todos os filhos, independentemente de serem ou não nascidos dentro ou fora do casamento, que é o que está no artigo 36 da Constituição. Depois, a questão da dissolubilidade do casamento, portanto, o divórcio torna-se possível para todos os casamentos, incluindo os católicos, que é a lei do divórcio de 1975, e há então o fim da indissolubilidade. E depois, a liberdade e o pluralismo. Há então o reconhecimento progressivo da união de facto e, mais tarde, em 2010, do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, a família não é só a família matrimonial, é efetivamente plural. Hoje o nosso direito à família é um direito de autonomia e da responsabilidade. Portanto, o foco já não está tanto na forma, no casamento ou na união de facto, mas na função, no afeto e na responsabilidade parental. A tendência é muito a desmatrimonialização, portanto, a existência de menos casamentos formais,
e a personalização, ou seja, o direito foca-se cada vez mais nas pessoas, não na instituição. E a importância da filiação e da responsabilidade parental passam a ser o núcleo duro. Saímos, portanto, de um modelo onde a lei impunha uma moral, o casamento era para sempre e só existia entre o homem e a mulher, para um modelo onde a lei reconhece e regula as diferentes formas de afeto e parentalidade que são livremente escolhidas pelas pessoas. Agora, se no direito às obrigações a principal fonte é o contrato, portanto a autonomia da vontade das partes, no direito da família as fontes são muito mais controladas, porque o afeto é livre, mas as suas consequências legais são todas reguladas. Por isso, nós definimos as fontes das relações jurídicas familiares como os factos jurídicos que dão origem, que modificam ou que extinguem as relações da família, através do matrimónio, da filiação, do parentesco e outros. Portanto, o grande contraste que existe é que o direito da família é dominado pelo princípio da tipicidade. As relações são apenas as que a lei prevê, ao contrário do que acontece, por exemplo, no direito às obrigações, onde vigora o princípio da liberdade contratual. Portanto, o direito só reconhece como família o que está definido na lei. E as duas grandes categorias, ou seja, estas fontes, acabam por se dividir em dois tipos, ambas com origem no nosso Código Civil, no artigo 1576. Por um lado, o negócio jurídico familiar, que é a vontade contratada, a vontade das pessoas, mas limitada pela lei, e por outro lado, o facto jurídico stricto sensu, que é a lei imposta, que são as situações que nascem independentemente da vontade das pessoas. Embora o direito da família não seja dominado pelo contrato, a vontade humana tem um papel, mas está fortemente regulada. Temos então o casamento, que é basicamente a mãe de todos, é o principal negócio jurídico familiar, porque requer a vontade expressa de duas pessoas. Tem um caráter muito especial, porque não é um contrato como os outros. É um ato solene e pessoal que cria um estatuto e um conjunto de direitos e deveres que são indisponíveis. Portanto, os nubentes não podem alterar as regras do casamento, por exemplo, eles não podem eliminar o dever de respeito ou o dever de coabitação. Depois temos a adoção, que requer a vontade dos adotantes e o consentimento de outras partes, como os pais biológicos do adotado, e é um ato complexo que cria a relação de filiação. E ainda temos o acordo de divórcio, que é a desvinculação, e é a vontade que põe fim ao casamento. O divórcio por mútuo consentimento é, por exemplo, um negócio jurídico extintivo. O casamento é, portanto, o contrato onde as cláusulas principais são imperativas e impostas. Quando falamos aqui no facto jurídico stricto sensu, já falámos no facto que gera o vínculo, que nasce independentemente da vontade dos envolvidos. Portanto, aqui o facto tem um efeito imediato e direto da lei. Temos o parentesco, que é o vínculo de sangue, que é o vínculo jurídico mais comum e nasce do nascimento e da filiação, portanto, aquilo que nós chamamos de ius sanguini, em que, como definição, nós dizemos que é aquele que liga pessoas que descendem umas das outras, portanto, numa linha reta será entre pais e filhos, ou de um tronco comum, em que temos uma linha colateral, portanto, de irmãos e de primos. Tem como caráter o facto de ser um facto natural, com efeitos legais automáticos, por exemplo, o dever de alimentos, em que o parentesco é a fonte dos impedimentos matrimoniais. Nós não nos podemos casar, por exemplo, com o nosso irmão. Mas depois também temos o vínculo da afinidade, que é o vínculo da família do cônjuge. É o vínculo que se estabelece entre um cônjuge e os parentes do outro cônjuge. Portanto, imaginem, a vossa sogra é basicamente vossa afim. Este tem basicamente um caráter que nasce do casamento, mas subsiste após a morte, a dissolução por morte, que é o que está nos artigos 1584 e 1585. É uma fonte de impedimentos matrimoniais, portanto, nós não nos podemos casar com a nossa nora ou com o nosso genro. Claro que o nosso direito da família moderno tem cada vez mais de reconhecer fontes que o direito clássico ignorava. Por exemplo, a união de facto, que é a relação more auxorio, que embora não seja um negócio jurídico, porque não há formalização, é um facto jurídico que a lei portuguesa reconhece para efeitos patrimoniais, reconhece para heranças, reconhece para impostos e também para questões sociais, como apoios de doença. Mas temos de ter atenção que a união de facto não cria o estatuto de cônjuge e não é fonte de parentesco por afinidade. Portanto, a sogra de facto não é a vossa afim. Também temos a questão das novas tecnologias de procriação, portanto, a procriação medicamente assistida, a PMA, cria a filiação de forma que a natureza não previa.
e é a lei que impõe o vínculo e a paternidade-maternidade legal, mesmo que não haja um laço biológico direto. Por isso, o direito da família está em constante tensão entre o que é natural, aquilo que seria o parentesco, o que é contratado, aquilo que vem do casamento, e o que é socialmente imposto, neste caso, por exemplo, a união de facto e a PMA. Chegamos assim ao fim do nosso segundo episódio de Direito da Família. Espero que tenham gostado, que tenha dado para perceber. Terminamos também a primeira parte, mais introdutória da cadeira. No próximo episódio vamos dar início à segunda parte, que é sobre o casamento. Vamos então falar das modalidades de casamento, da promessa de casamento e dos pressupostos da celebração do casamento. Se tiverem alguma questão, já sabem, não hesitem em contactar-me por qualquer uma das minhas redes sociais. E até lá, espero que continuem a ter umas ótimas aulas e uns ótimos semestres. Obrigada!